Olá, irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Mais uma vez estamos com o intuito aqui de meditar em mais um assunto, estudar um pouco sobre mais um tema bíblico. E dessa vez iremos estudar esse tema, que também é um tema muito sério e tema relevante para nossa comunhão com Deus, principalmente para os tempos que estamos vivendo. Bem, irmãos, o tema desse estudo é negando a Jesus. Pela ilustração, os irmãos devem ter uma noção, né, do que se trata essa ilustração, essa imagem. Se trata da situação quando Pedro negou a Jesus Cristo, né, e o galo cantou. Então, Pedro, ele, pela misericórdia e graça de Deus, ele conseguiu se arrepender, né, verdadeiramente. Diferente de Judas, né? Judas não teve um arrependimento genuíno, ele não foi um arrependimento vindo da parte de Deus. É tanto que o final dele foi um final de perdição. Mas Pedro não, ele se arrependeu e foi se convertendo de cada erro da vida dele. Mas muito se pensa que negar Jesus Cristo é apenas algo nesse nível, né, como Pedro fez nessa ocasião. Muito se pensa que negar Jesus Cristo seria apenas quando se está em uma situação de perigo, né? Com risco de vida, e o indivíduo ali ou ele morre, né? Ou ele, por exemplo, um exemplo prático que eu estou querendo dar seria o exemplo de uma pessoa nas mãos de um grupo terrorista, como acontece muito lá nos países muçulmanos, em que eles ou negam a fé em Jesus Cristo, ou negam a Jesus Cristo, ou então eles perdem a vida deles. E boa parte não nega, né? E muitos creem que negar Jesus Cristo seria apenas, numa situação como essa, dizer que não crê nele, mas ir para se manter com vida. Isso também seria negar Jesus Cristo. Mas o que mais seria, né? Além dessa situação de Pedro, como um exemplo, quando ele negou a Jesus Cristo, muitas vezes com medo das consequências das coisas, as pessoas podem negar Jesus Cristo com as palavras, né? Mas seria só isso? Bom, em Mateus 10, capítulo 10, verso 32 e 33, tem uma afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo muito importante, que diz o seguinte, né? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. E no verso 33 diz, né? Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Então Jesus Cristo é bem claro, né? Jesus Cristo é justo também, né? Embora ele seja amor, ele também é justiça. E muitos tratam só um extremo ou outro, mas a gente tem que harmonizar as duas coisas. Então, Jesus Cristo não tem prazer em negar a ninguém, mas vocês vão entender o que seria, nesse caso, negar Jesus Cristo. Além desses relatos e situações que eu já citei anteriormente, mas de maneira mais profunda, como seria? Que risco podemos estar correndo, praticando certas coisas que muitas vezes não imaginamos que podemos estar negando a Jesus Cristo. E sabendo que isso que ele falou irá ocorrer, porque é a palavra dele. Se ele diz que negará aquele que o nega diante dos homens, ele negará diante do Pai. Então é importante para nós entendermos o que seria, de maneira mais ampla, negar a Jesus Cristo, para que não nos incorramos, para que não esteja correndo esse risco e não incorramos nesse
nesse erro. Bom, seria negar Jesus Cristo apenas em palavras? E eu diria mais, um pensamento contrário a esse. Aquele que confessa Jesus Cristo apenas em palavras, será que esse poderia estar negando também a Jesus Cristo de outra maneira, mesmo dizendo que não nega a Jesus Cristo? Em Mateus ainda, no capítulo 15, né, versículos do 7 ao 9, o Senhor Jesus Cristo dá uma informação muito séria e uma informação que nos ajuda a compreender esse assunto também. Ele, citando, né, a profecia de Isaías, é dito o seguinte: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo, preste atenção, este povo se aproxima de mim com sua boca, ou seja, fala que crê em Deus, fala que crê em Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo, me honra com seus lábios, ou seja, dão glórias a Deus, a Jesus Cristo, falam que Jesus Cristo é amor e que amam Jesus Cristo. E continua o texto: mas o seu coração está longe de mim. Então é possível, embora professando ser fiel a Ele, amar a Jesus Cristo, professando crer nele com os lábios, da boca para fora, como a gente costuma falar, e ao mesmo tempo estar com o coração longe dele, está negando a Ele. O versículo 9 esclarece melhor essa informação. Como seria isso? Mas em vão eles me adoram. Veja que isso é um perigo que muitos correm. A gente pode estar correndo, qualquer um de nós pode estar correndo esse risco. Uma adoração em vão, meus irmãos, é uma adoração muito infeliz. Porque se você está numa situação como essa, de apenas falar da boca para fora, e o coração, né, a mente da pessoa está longe de Cristo, é em vão essa adoração. E por quê? Mas em vão me adoram ensinando, veja só, como doutrinas, os mandamentos dos homens. Porque muitas vezes estamos replicando, repetindo aquilo que os homens dizem. Não estamos conferindo na palavra de Deus todos os versos, todas as passagens bíblicas que abordam aquele tema, aquele assunto, para, com a ajuda do Espírito Santo, com um coração humilde, um coração sincero, disposto a aprender. É exatamente o que Deus quer que a gente compreenda. Muitos não estamos querendo que seja assim. Estamos fazendo geralmente o quê? Buscando ensinar ou crer em doutrinas que são mandamentos dos homens. Consequentemente, se não são os mandamentos de Deus, de Jesus Cristo, em que estamos confiando, em que estamos crendo, nosso coração não está com Jesus Cristo habitando nele. E logo é uma adoração vã, apenas da boca para fora. Essa é uma maneira de negar Jesus Cristo. Porque embora falando, professando, você veja que não é nem negando. Imagina negando. Você vê que não é só negar com a boca que você pode estar longe de Jesus Cristo e estar negando Ele. Mas se você estiver com o coração longe dele e adorando a Ele de maneira vã, através de ensinos, né, doutrinas de homens, nas quais você não busca ter certeza, papá, através da Bíblia, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo ajuda para lhe esclarecer e dar o discernimento espiritual para compreender a Bíblia como Ele quer que seja compreendido, e você fica confiando, muitas vezes, no que os homens, seja quem for, está ensinando. Quando Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Tito capítulo 1,
Né? Tito capítulo 1 é o último versículo desse capítulo, versículo 16, também nos dá mais uma informação, mais um detalhe do que seria negar Jesus Cristo. Além disso que a gente já viu até agora. Diz assim, ó, eles afirmam que conhecem a Deus. Alguns, né? Mas por seus atos o negam. Ou seja, mais uma vez é aquela situação. Mesmo não negando da boca para fora, não recusando dizer que adora Jesus Cristo, que o ama, mesmo sobre a ameaça às vezes, enfim, a pessoa crê que ela está ali por não estar dizendo, não estar negando em palavras. Ela muitas vezes tem uma falsa confiança, uma falsa segurança de que ela realmente está confessando e professando ser fiel, ou melhor, sendo fiel propriamente dito. Mas muitas vezes os seus atos o negam, porque vive uma hipocrisia. Muitas vezes você vê na Bíblia a verdade e você faz o contrário do que está ali. Ou então distorce a palavra de Deus para que seja vivido um tipo de religião, um tipo de crença que seja apropriado aos prazeres da vida, que seja conveniente ao tipo de vida que a gente quer viver. Não nos levando a uma mudança de caráter. Logo, os atos que correspondem à fé, porque a fé sem obras, como diz Tiago capítulo 2, ela é morta, é a verdadeira fé, ela não vai levar a atos que negam. A verdadeira fidelidade, a obediência a Deus, ela é fruto do Espírito Santo, ela é resultado da obra do Espírito Santo em nosso coração e da nossa entrega, nosso amor, da nossa gratidão a Deus e a Jesus Cristo, porque ele disse: aqueles que me amam, Jesus Cristo disse isso, guardam meus mandamentos, guardarão meus mandamentos. Então, a obediência, a fidelidade, ela é resultado do amor da pessoa por Jesus Cristo, por gratidão. Só que muitos negam por seus atos, mesmo dizendo que conhecem a Deus, que têm fé nele. E veja como o texto continua dizendo: são detestáveis diante de Deus. Desobedientes, veja. Embora alguns digam que estão sendo obedientes, muitas vezes são desobedientes, porque estão obedecendo a mandamentos de homens. Ou são abertamente desobedientes mesmo, não querem, olham para a Bíblia e dizem: não é bem assim, não precisamos guardar os mandamentos de Deus, né? Porque as pessoas têm essa falsa compreensão de que guardar o mandamento de Deus é salvação pelas obras. Como se a gente que professa que se tem que guardar os mandamentos de Deus estivesse confiando nas obras, na obediência para se salvar, que na realidade não é isso. A salvação já foi dada por Jesus Cristo, já foi estabelecida por Jesus Cristo. Só que ele, com o amor dele, pela Bíblia nos diz, né, o amor dele nos constrange e nos leva à fidelidade. Se é que a gente realmente ama ele, não seremos desobedientes. E, consequentemente, aqui diz, ó, esses que negam a Jesus Cristo, a Deus, pelos atos, eles são desqualificados para qualquer boa obra. Então existem as boas obras. As boas obras são fidelidade ao que está na palavra de Deus, àquilo que Deus orientou, ao ideal de Deus, ao que Deus propõe para o ser humano fazer. Então, não é só negar da boca para fora, só dizer que eu não creio em Jesus Cristo. Não é só isso. Mas mesmo dizendo que crê nele, que ama ele, que o adora, muitos estão negando a ele pelos atos. O coração está longe dele. São desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra, porque vivem crendo em ensinamentos de homens. Não que seja errado que uma pessoa ensine a outra, não que seja errado ouvir um pregador, um pastor, mas temos que conferir, assim como os bereanos, se que aquele homem, aquela pessoa está pregando, tem base total na Bíblia. Está totalmente fundamentado na Bíblia. E isso com um espírito de humildade,
e sinceridade para com Deus, rogando e suplicando ao Espírito Santo ajuda para compreender. Não para compreender o que quer, mas é o que Deus quer que eu compreenda. Além dessas informações da Bíblia, comentando essa afirmação de Jesus Cristo, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai, no livro Desejado de Todas as Nações, diz o seguinte, veja que informação séria, informação muito importante para refletirmos e aplicar em nossas vidas. O que confessar a Cristo, diz o texto, tem de o possuir em si. O que é que ela quer dizer aí? Aquele que confessa a Jesus Cristo, ele primeiro tem que permitir que Cristo habite no seu coração. Isso só é possível através da atuação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem torna o ser humano capaz de ter o Senhor Jesus Cristo habitando em seu coração. E isso só é possível quando o indivíduo ele se arrepende, confessa os seus pecados e abre o coração para que Cristo habite e permite que Cristo transforme, purifique o coração e a mente dele. Daí Cristo irá habitar e a pessoa poderá confessar a ele de maneira genuína. Continua o texto, não pode comunicar aquilo que não recebeu. Ou seja, se o indivíduo, por que o indivíduo ele nega, mesmo professando crer em Jesus Cristo, mas ele nega a Jesus Cristo através de seus atos? Porque ele não vive aquilo que ele lê na Bíblia. Ele não pratica o que está ensinando na Bíblia. Muitas vezes, mesmo crendo numa crença errada, muitas vezes crendo em doutrinas distorcidas, mesmo assim a pessoa ainda nem pratica aquilo que a pessoa está aprendendo. Porque fica com a desculpa de que não, estamos vivendo um tempo da graça e não precisamos mais obedecer. Mas não é assim. Não podem comunicar aquilo que não recebeu. Por quê? Porque não quer receber de Jesus Cristo. A fé verdadeira não quer receber o amor e a justiça dele. Logo, ele não consegue ser fiel a Deus, porque ele não consegue, ele não recebe o que ele não tem. Porque nós não somos fiéis a Deus, nós não conseguimos ser obedientes a Deus e amá-lo por nossa própria conta. Nós precisamos receber essas dádivas dele, esses dons dele, para poder exercê-los. Continua o texto. Os discípulos poderiam discorrer fluentemente acerca de doutrinas. Poderiam repetir as palavras do próprio Cristo. Mas, a menos que possuíssem mansidão e amor cristãos, não o estariam confessando. Olha, uma pessoa que ela diz ser cristã, ela é uma pessoa arrogante, uma pessoa ignorante, uma pessoa fria, que trata os outros com indiferença, alguns trata bem, outros mal, que é uma pessoa que é preconceituosa, que trata mal as pessoas e não tem amor pelo outro, ele, consequentemente, ele não está confessando a Jesus Cristo. Continua o texto, um espírito contrário ao de Cristo, uma pessoa com uma mentalidade, um entendimento, um sentimento, uma intenção contrária à que Jesus Cristo tinha, negá-lo-ia, fosse qual fosse a profissão de fé. Mesmo que a pessoa esteja com a razão. Mas se ela não vive, a fé que ela tem não transforma o caráter dela, ela está negando a ele. Continua o texto. Agora a gente vai ver de maneira mais prática as maneiras de negar Jesus Cristo. Como podemos em nossa vida diária, em nosso cotidiano, enfim, de modo geral, em nossa vida, estar negando a Jesus Cristo na prática. Não, como a gente já percebeu, né, Tito disse que as pessoas confessam conhecer a Deus, mas negam a Ele pelos atos. Quais seriam esses tipos de atos? Diz aqui o Espírito de Profecia: os homens podem negar a Cristo pela maledicência, ou seja, falando mal do outro, falando mal das pessoas, criticando as pessoas, né, levantando falso testemunho, falando pelas costas, muitas vezes na frente da pessoa, trata a pessoa de um jeito e nas costas sai falando mal da pessoa, sai difamando a pessoa.
Essa seria uma maneira de negar a Cristo. Outra maneira, continuando no texto, por conversas destituídas de senso, ou seja, conversa destituída de juízo, de respeito, de moralidade. Conversa destituída disso são conversas tolas, conversas fúteis, frívolas, levianas, conversas que a pessoa, se ela for parar para pensar, se ela estivesse na presença de Jesus Cristo, ela não conversaria essas coisas. Só que na presença física, eu digo, se ela estivesse no tempo que Jesus Cristo estava nessa terra como homem, andando com ele, ela não conversaria. Mas como ela não tem a fé de que Cristo habita nela, está a todo tempo com ela, muitas vezes as conversas dela está negando a ele também. Outra maneira de negar Jesus Cristo por palavras inverídicas ou descorteses. Palavras inverídicas, inventar conversas, inventar informações. Muitas vezes a pessoa, para contar uma história, inventa algumas coisas para falar de alguém, inventa coisas que não existem. Ou palavras descorteses. Palavras descorteses, palavras ríspidas, né? Palavras grosseiras, palavras, digamos que com um teor de obscenidade, com indiferença, palavrões também. Com essas coisas as pessoas estão negando a Jesus Cristo. Podem negá-lo esquivando-se, continua no texto, esquivando-se as responsabilidades da vida. Toda oportunidade que Deus dá, realmente a gente tem certeza que vem de Deus, claro, a gente se esquiva, a gente recusa, seja como for, essas responsabilidades das vidas, quando estamos nos esquivando delas, estamos negando a Jesus Cristo. Também, continua no texto, pela busca dos prazeres pecaminosos. Busca de prazeres pecaminosos. Existem cristãos hoje que preferem, que só se sentem felizes se estiverem praticando coisas pecaminosas. Elas não têm mais prazer nas coisas simples de Deus, em ajudar outras pessoas, em levar o evangelho para as pessoas, em buscar viver aquilo que Deus pede e orienta para que ela viva, porque tudo que vem de Deus a gente sabe que é o melhor para nós. E muitas vezes a gente acha que sabe o que é melhor para nós e prefere fazer o contrário do que Deus ensina. Buscar nos prazeres pecaminosos. Porque tudo que é contrário à vontade de Deus, e eu sinto prazer nisso, é um prazer pecaminoso. Agora, se eu sinto prazer nas coisas de Deus, mesmo que isso para as pessoas seja loucura, a própria palavra disse, né, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então, aquilo que vem de Deus, naturalmente será loucura para aqueles que não querem ter comunhão com Deus, não querem fazer a vontade de Deus, não são fiéis a Ele, a Jesus Cristo. Dessa maneira, negam a Jesus Cristo também. Continua o texto também. Mais informações de como é que o indivíduo pode estar negando a Jesus Cristo na sua vida diária. Podem negá-lo conformando-se com o mundo. Hoje você vê que quão raro é e quão difícil é você conhecer cristãos que você identifica só de olhar para eles. Hoje os cristãos cada vez mais estão parecendo com o mundo, assistindo as mesmas coisas que o mundo assiste, ouvindo as mesmas músicas que o mundo ouve, frequentando os mesmos ambientes que as pessoas mundanas frequentam. E a pessoa pensa assim, então a pessoa vai ter que se isolar. Não é bem isso. Com certeza tem como um cristão ele evitar tudo que sabe que está em desarmonia com Deus. Todo lugar, todo tipo de companhia, de amizade, de música, de filme, de qualquer programa, enfim, alimentação também, que ele sabe que Deus não concorda, que Deus não estaria ali com ele, que Jesus Cristo não estaria fazendo aquilo ali. Então a pessoa se conforma com o mundo porque ela gosta mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Assim ela está negando a Jesus Cristo. Por uma conduta indelicada. Pessoas que não são delicadas, ou seja, pessoas que têm uma conduta que
são pessoas que você vê, não é ignorância só de conhecimento, mas é ignorância de quê? De gostar das coisas ruins. E numa conduta que é contrária à conduta cristã, ela nega, o indivíduo assim está negando a Jesus Cristo pelo amor das próprias opiniões. Né? Outra informação séria, pessoas que elas batem um martelo, batem o pé, né, como diz o ditado, e a opinião dela é a que fica. A opinião dela é a que prevalece, é só o que ela diz é o que é verdade, é só o que a pessoa sabe, porque muitas vezes as pessoas elas são prepotentes, elas são egocêntricas, né? Elas são sábias aos seus próprios olhos, elas se gabam do conhecimento que têm, não só do conhecimento bíblico, viu, mas também todo e qualquer conhecimento. As pessoas elas passam a se tornar pessoas arrogantes, elas gostam de debater, se uma pessoa não concorda com ela, então ela já se irrita, ela tem amor pela própria opinião de tal forma que ela não aceita que alguém pense o contrário dela. Logo, ela está disposta a debater, a confrontar qualquer um que vá contra o que ela crê, ou o que ela está ensinando, está propondo. Então, esse amor pelas opiniões próprias, embora a gente tenha que ter nossa opinião, tenha que ter nossa individualidade, mas temos que ter cuidado para saber respeitar as pessoas. Se elas pensam o contrário que nós possamos respeitá-las. Né? Embora a gente possa falar a verdade para as pessoas, mas se elas não aceitam, então é entre elas e Deus. Fazemos a nossa parte e o resultado é com Deus. Pela justificação própria também. Pessoas que se justificam seus erros, justificam seus pecados. Né? Muito raramente a gente tem a consciência de que a gente está culpado, de que a gente está errado. E que geralmente a gente quer justificar tudo aquilo que a gente faz, como se a gente sempre estivesse certo e nunca errasse. Então a gente põe a culpa em qualquer outra coisa, dá desculpas e justifica-se a si mesmo. Nessa maneira também está negando a Jesus Cristo, por nutrir dúvidas. Nesse caso aqui, seria dúvidas naquilo que é claro e óbvio na palavra de Deus. Algo bem claro, e você passa a duvidar daquilo ali. Deus mostra para você aquilo ali, deixa bem evidente, bem óbvio, e você passa a duvidar. E nessa questão de nutrir essa dúvida, você começa a gerar dúvidas para outras coisas e passa a compartilhar essa sua dúvida para as pessoas, começa a confundir a mente das pessoas também. Dessa maneira está negando a Jesus Cristo. Por ansiedades desnecessárias, né? Muitas vezes estamos ansiosos, quando deveríamos estar descansando na paz de Cristo, confiando nele e confiando a ele a nossa situação. E por essas ansiedades desnecessárias, estamos negando a ele. Por deixar-se estar em sombras, ou seja, por se permitir, por se conformar com o erro. Por relaxar no erro, se acomodar nas coisas erradas e simplesmente não querer fazer nada para mudar isso. E está negando a Jesus Cristo. Por todas essas coisas, diz o texto, declara não ter consigo a Cristo. E qualquer que me negar diante dos homens, diz ele, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. No outro livro, Orientação da Criança, embora o livro seja com o tema da educação da criança, mas tem algumas informações para nós adultos, e essa informação está relacionada a esse assunto. E veja que informação séria e importante. Fomos comprados por preço, né? Ou seja, fomos comprados pelo preço da morte de Cristo. Ele morreu por nós para nos resgatar. Devemos, portanto, glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Os quais lhe pertencem.
Não, veja o que diz agora, nessa parte que está destacada, não o devemos negar por um ato de intemperança. O que é intemperança? É uma pessoa que ela não tem domínio próprio. Né? Ela não tem domínio. O domínio próprio é um elemento, é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5. Né? Você, quando lê lá o fruto do Espírito Santo, uma das virtudes desse fruto é o domínio próprio, a temperança. Né? Dependendo da tradução, vai ter domínio próprio e tem tradução que vai ter o nome de temperança, porque é isso que significa. Então veja, na falta do domínio próprio, o indivíduo está negando a Jesus Cristo, pois o Filho unigênito de Deus nos comprou por um preço infinito, a saber, o sacrifício de sua vida. E veja o que diz agora. Não morreu ele por nós, Jesus Cristo não morreu por nós, para que nos tornássemos escravos dos maus hábitos. Isso é a intemperança, o falta de domínio próprio, nos leva a ser escravos dos maus hábitos. Se nós não buscarmos rogar, suplicar a Deus por essa virtude, por esse dom, né, do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, para sermos temperantes em tudo, sermos equilibrados por meio da graça de Cristo. Então seremos escravos dos maus hábitos. Logo assim estaremos negando a Ele também. Ele não morreu por nós para sermos escravos dos maus hábitos, mas para que nos pudéssemos tornar filhos e filhas de Deus, servindo-o com toda a energia de nosso ser. E eu encerro com esse texto, Lucas 9:23, que diz o seguinte. Todo mundo conhece esse texto, e dentro desse tema que a gente acabou de meditar agora, você vê a lógica desse texto de maneira mais óbvia. Se você nega a Cristo, logo você não está negando a si mesmo. Agora, se você nega a si mesmo, então você não estará negando a Cristo. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Então, se você não quer negar Jesus Cristo, eu e você precisamos negarmos a nós mesmos. Precisamos nos negar, renunciar ao nosso eu, para que então Cristo habite em nós e Cristo possa operar o querer e o realizar dele, segundo a boa vontade dele em nós. E possamos, assim como Paulo, falar, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Logo, se Cristo vive em mim, não é mais a minha vontade que governa, mas é a vontade de Cristo. Agora, se eu não nego a mim mesmo, logo ele não conseguirá viver em mim. E eu nunca poderei dizer como Paulo que Cristo vive em mim. E o texto diz, olha, tome diariamente, isso é todo dia. Precisamos todos os dias negarmos a nós mesmos para que a vontade de Cristo, a vontade de Jesus seja predominante em nossas vidas. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Essa é a orientação de Jesus Cristo para nós. Para que não corramos o risco de negar a Ele, precisamos negar a nós mesmos. Então, que Deus abençoe, o Espírito Santo possa estar atuando poderosamente em nossas mentes e nossos corações, nos ajudando a nos conformar com a vontade de Deus, nos ajudando a negarmos a nós mesmos, para que Cristo possa habitar em nossos corações e nos ajudar a não negá-lo em nossos atos, em nossa vida diária. Em todas essas coisas que nós vimos e em tantas outras, nós corremos o risco de estar negando a Ele. Mas se negarmos a nós mesmos, Ele, pelo poder dele, poderá nos ajudar a fazer a vontade dele. E então confessaremos a Ele e Ele nos confessará diante do Pai. Deus abençoe a cada um de vocês.